Trata-se de uma das piores catástrofes aéreas da história da aviação. Um avião de grande porte, voando a 7.300 metros de altitude, enlouquece, realizando uma sequência de subidas e descidas vertiginosas. Um erro cometido anos antes coloca em risco mais de 500 vidas. É apenas por acaso que os investigadores descobrirão a causa do acidente envolvendo um único avião, o mais mortífero da história. Aqui está o relato do acidente com o voo 123 da Japan Airlines. Tóquio, Japão, 12 de agosto de 1985. A maioria dos japoneses se prepara para o Obon, um feriado em que as pessoas das grandes cidades homenageiam seus ancestrais, retornando às cidades natais para se reunirem com a família. O aeroporto Haneda de Tóquio está lotado. Milhares de viajantes tentam voltar para casa. Os grandes aviões pululam na área de tráfego. Os voos são tão populares no Japão que a Japan Airlines precisa usar Boeing 747 para realizar voos domésticos. O Centro de Controle Regional de Tóquio monitora todos os aparelhos que sobrevoam o centro do Japão, incluindo aqueles que fazem o trajeto entre os dois grandes aeroportos da cidade, Haneda e Narita. São 18 horas e a noite mal começou. É um fim de semana prolongado típico. A lista de passageiros é extensa e os controladores aéreos estão sobrecarregados. Os passageiros do voo 123 da Japan Airlines embarcam no avião no aeroporto Haneda. Entre os passageiros está a jovem Yumi Oshiai. Ela é comissária de bordo na Japan Airlines, mas hoje é seu dia de folga. Yumi senta-se na quarta fileira a partir da traseira do aparelho. O voo 123 decola às 18 horas e 12 minutos e dirige-se à cidade industrial de Osaka, 400 quilômetros a oeste de Tóquio. Com 509 passageiros a bordo, o aparelho está quase cheio. A tripulação conta com 15 membros. O comandante Masami Takahama, de 49 anos, é um dos pilotos mais experientes da companhia. Hoje, ele cuida do rádio e supervisiona o copiloto sentado em seu lugar. Yutaka Sasaki segura os comandos do avião. Ele aspira a se tornar comandante. Hiroshi Fukuda, um engenheiro de voo experiente, completa a equipe. O voo 123 dirigirá ao sul da Baía de Inshu, depois seguirá a costa em direção sudoeste antes de virar abruptamente à direita para pousar em Osaka. O voo durará 54 minutos. O Boeing 747 deixa Tóquio e eleva-se a uma altitude de 7.300 metros. 12 minutos após a decolagem, a caixa preta do aparelho indica que tudo corre como previsto. A caixa preta registra o pedido do passageiro. Ele quer ir ao banheiro antes que o sinal de cinto de segurança se apague. É um pedido normal, mas o ar escapa da cabine.
Os máscaras de oxigênio caem automaticamente do teto quando a pressão do ar diminui. Como a pressão do ar cai, a explosão certamente danificou o aparelho. O piloto acredita que a porta do trem de pouso cedeu. 77. O código 7700 é o código de emergência. Graças a esse código, os controladores aéreos saberão que a tripulação enfrenta problemas. Cada avião é identificado na tela. De repente, a indicação do voo 123 muda. Um dos membros da tripulação sintonizou o código de emergência. A tripulação fica atônita. Ela sabe apenas que uma explosão fez cair a pressão do ar e que perde lentamente o controle do aparelho. Mas os instrumentos de bordo não oferecem nenhuma explicação. O aparelho recusa obedecer aos comandos dos pilotos. Os comandos de voo funcionam graças à pressão hidráulica. A empenagem de profundidade permite ao avião subir e descer. A empenagem de direção e os ailerons permitem que ele vire. É impossível acionar esses comandos por meio de alavancas e cabos. É o fluido hidráulico que circula nas condutas que permite controlar o avião. Esse fluido assegura a sobrevivência do aparelho. Problema: solicito o retorno a Haneda, aprovado como solicitado. Vire à direita rumo 090. Nenhum comando funciona. A tripulação é incapaz de controlar o aparelho que se encontra a 7.300 metros de altitude e circula a uma velocidade de quase 500 quilômetros por hora. A incerteza aumenta e os pilotos sabem que devem pousar o mais rápido possível. O controlador aéreo fica surpreso. Em vez de fazer meia volta para o aeroporto, o aparelho desvia de sua trajetória e afasta-se do aeroporto Haneda. Não. 123. Solicito natureza da emergência. Perda de pressão. Não perdida. Sim. A tripulação parece paralisada. Ela não se comunica nem com a companhia aérea, nem com a torre de controle. Os controladores no solo não sabem que o sistema hidráulico não funciona mais. Mas, segundo seus instrumentos, o aparelho desvia de sua trajetória e os pilotos não parecem mais controlá-lo. O mau funcionamento do circuito hidráulico causa sérios problemas. Há alguns minutos, o aparelho voa de forma errática. Ele sobe, depois se inverte e mergulha mais de 1.200 metros antes de se elevar novamente. Os pilotos não entendem nada. Pior ainda, são incapazes de deter esse movimento de montanha-russa. Os pilotos perderam o controle do avião. O pior pesadelo dos passageiros se torna realidade. Na cabine, a confusão e o pânico aumentam rapidamente. Após uma explosão, alguns passageiros têm dificuldade para respirar. O pessoal das companhias aéreas sabe intervir em caso de emergência. A passageira Yumi Okiai, uma comissária de bordo da Japan Airlines, vem em auxílio deles.
O supervisor do controlador lhe dá uma mão. A melhor solução seria enviar o aparelho ao aeroporto de Nagoya, que fica a 130 quilômetros à frente. Mas para pousar com sucesso, o piloto deve iniciar sua descida imediatamente. 72. O comandante de bordo deseja retornar ao aeroporto Haneda, cuja pista é ideal para acolher um grande porte em caso de emergência. Ele deve fazer meia volta, mas a caixa preta demonstra que ele não consegue descer. Sem comandos nem empenagens, é impossível. A explosão ocorreu há 5 minutos. Uma comissária de bordo finalmente consegue contactar o piloto para informá-lo da situação na cabine. Ela anuncia ao engenheiro de voo que a explosão ocorreu na traseira do aparelho e provinha talvez da bagageira. Eles devem pousar rapidamente antes que todos os passageiros percam a consciência. Mas o comandante de bordo parece estar paralisado. O comandante de bordo não responde. Os membros da tripulação sofrem possivelmente de hipóxia, uma falta de oxigênio no cérebro. A essa altitude, o oxigênio se torna cada vez mais raro no sangue. As faculdades se enfraquecem. Depois segue a perda de consciência. A situação é crítica perto da porta R5. As reservas de oxigênio estão vazias. Os comissários de bordo devem fornecer oxigênio em garrafa aos passageiros. O comandante e sua equipe estão cada vez mais confusos. Mas eles não colocam suas máscaras. Ninguém sabe por quê. É por indecisão ou porque suas faculdades já estão enfraquecidas pela hipóxia? Na Japan Airlines em Tóquio, as operações aéreas são avisadas da situação. Elas as desconcertam tanto quanto. Elas sabem simplesmente que mais de 500 vidas estão em perigo. Elas devem identificar o problema e encontrar uma solução antes que o avião caia. Se a porta caiu, o ar que escapa do aparelho corre o risco de ter provocado uma descompressão explosiva. Os passageiros talvez tenham sido aspirados por um buraco enorme a quilômetros do solo. Mas existe um cenário pior. A porta talvez tenha danificado a cauda do aparelho ao colidir com ela. A cauda estabiliza o aparelho. As empenagens de profundidade e de direção controlam cada movimento do avião. Se a cauda está danificada, as operações aéreas serão incapazes de intervir junto à tripulação. A trajetória em zigue-zague do voo 123 o leva ao alcance da base aérea americana de Yokota, ao norte de Tóquio. O controlador ouviu a conversa entre o avião e o Centro de Controle Regional de Tóquio. Ele quer intervir, oferecendo-lhes a possibilidade de pousar na base militar, Japan. Os pilotos estão sobrecarregados e não respondem. Como perderam o controle dos comandos, eles tentam usar as manetes de empuxo. Elas lhes permitem controlar a velocidade do aparelho. Eles percebem que, ao acelerar, quando o avião mergulha para o solo,
podem endireitar o nariz e interromper a queda. E quando o avião sobe, basta desacelerar para que o aparelho pique o nariz e mergulhe novamente para o solo. Essas manobras são obviamente incomuns, mas como funcionam, os pilotos recorrem a elas para controlar o comportamento errático do aparelho. Os pilotos tentam uma segunda experiência. Ao acelerar os motores a bombordo, viram o aparelho a estibordo em direção a Tóquio. Mas a sorte não lhe sorri por muito tempo. Seus movimentos são cada vez menos sincronizados e o Boeing 747 se descontrola ainda mais. Eles querem desacelerar e estabilizar o aparelho abaixando o trem de pouso. Por razões de segurança, os Boeing 747 têm um sistema elétrico autônomo que permite abaixar o trem de pouso em caso de emergência. Esse sistema funciona sempre se os motores giram. Ao abaixar o trem de pouso, os pilotos estabilizam o aparelho. A resistência do trem reduz o balanço do avião, mas impede os pilotos de controlar a trajetória do avião com os motores. Próximo ao Monte Fuji, a montanha mais alta do Japão, o aparelho vira bruscamente à direita e mergulha para o solo. O avião cai a uma velocidade de 900 metros por minuto, 2 vezes mais rápido que uma descida normal. A comissária de bordo tenta acalmar os passageiros, mas, se os pilotos não endireitam o avião, este se espatifará em alguns segundos. Uma explosão devastou o Boeing 747 do voo 123 da Japan Airlines. O aparelho mergulha para o solo e a tripulação tenta controlá-lo novamente. De repente, o avião se estabiliza. Ele se encontra entre enormes montanhas, mas a essa altitude, o oxigênio se torna menos raro. Os pilotos se esforçam há 22 minutos agora. Sua única opção é empurrar os motores ao máximo para endireitar o nariz. Ao tentar controlar o aparelho, os pilotos diminuíram demais a velocidade. Para evitar as montanhas, eles devem acelerar e ganhar altitude. Tudo. Os passageiros compreendem a gravidade da situação e vislumbram o fim. Após a aceleração, o aparelho volta a balançar. Não há mais nada a fazer. A tripulação só pode repetir os mesmos gestos inúteis. Eles lutam com o aparelho há quase meia hora. Os controladores aéreos, japoneses e americanos, querem ajudar os pilotos fornecendo toda a informação e o apoio necessário, mas o avião continua a se dirigir para noroeste e se afasta do aeroporto Haneda e da base de Yokota. À força de subir e descer, o Boeing se aproxima perigosamente das montanhas. Um silêncio inquietante cai sobre o centro de controle. 11. O controlador tenta modificar a frequência de rádio. Não há nenhuma resposta. Sob o impacto da emoção, o controlador se engana ao indicar a distância entre o aparelho e o aeroporto Haneda. Sim, isso está correto.
Nos serviços de emergência do aeroporto Haneda estão em alerta esperando a chegada do voo 123. Mas, de repente, o aparelho inicia um mergulho vertiginoso. O avião despenca a 5.500 metros por minuto. Japão, o voo 123 desapareceu. O Centro de Controle Regional de Tóquio perdeu todo o contato com o voo 123 da Japan Airlines. Um avião americano sobrevoando a região é testemunha do drama. Ele relata ter visto chamas nas montanhas cerca de 100 quilômetros a oeste de Tóquio. Um avião 630 guiou um helicóptero de resgate até o local do acidente. Os fuzileiros navais americanos estavam prontos para descer as montanhas para alcançar o Boeing 747 em chamas, mas receberam ordem de retornar à base militar. A rivalidade entre as forças de emergência do Japão teria causado confusão e atrasos, enquanto as vítimas do acidente aguardavam sua chegada. Durante a noite, as forças japonesas de autodefesa chegaram aos locais. O comandante Isuzu Omori avista os destroços a bordo de seu helicóptero e anuncia sua descoberta por rádio. Muito fumaça. Vitor 107 pode pousar para investigar? Nenhuma chance. Não há nenhum sinal de sobrevivente. O comandante Omori recusa pousar em plena noite. Ele volta para a base. Enquanto isso, uma equipe de resgatadores chega aos locais em caminhão. Como não espera descobrir sobreviventes, ela passa a noite em uma aldeia a 68 quilômetros do acidente. Durante esse tempo, os passageiros do voo 123 morrem aos poucos. Na manhã seguinte, as autoridades começam a compreender melhor os últimos momentos do voo 123. O Boeing 747 abriu caminho na floresta perto do cume do Monte Takamagahara, ao norte do monte. Ele se inverteu, colidiu com uma linha de crista algumas centenas de metros mais adiante e aterrissou sem rodas antes de explodir. Os destroços e os passageiros que se encontravam no interior rolaram pela montanha. 14 horas após o acidente, a equipe de resgate das forças japonesas de autodefesa chega finalmente aos locais. Trata-se do pior acidente envolvendo um único aparelho na história da aviação. Os resgatadores atônitos descobrem uma sobrevivente. Trata-se de Yumi, a comissária de bordo de folga. Sua vida pende por um fio. Ela não está sozinha. Os resgatadores descobrem uma menina de 12 anos presa nos galhos de uma árvore. Eles a transportam ao hospital por helicóptero. 2 outras passageiras sobreviveram ao acidente. Uma jovem mãe e sua filhinha de 8 anos. Trata-se de um verdadeiro milagre. Mas, como elas sobreviveram? O corpo humano pode suportar uma desaceleração máxima 25 vezes superior à força da gravidade. Mas, segundo os investigadores, os passageiros sentados na frente do aparelho teriam sofrido uma parada súbita de mais de 100 G
causada pela velocidade com que o avião colidiu com o solo. Levam as 4 sobreviventes a um hospital da cidade de Fujioka. Os investigadores descobrirão em breve que elas estavam todas sentadas nas últimas fileiras do aparelho. Elas assim escaparam da morte. Na traseira do aparelho, a força do impacto era menor. Por sorte, os destroços as pouparam. Yumi sofre de fratura na pelvis e no braço. Ela ficou várias horas pregada ao solo, esperando os socorros. Segundo seu testemunho, vários outros passageiros teriam sobrevivido ao acidente. Após o acidente, ouvi várias pessoas. Seus gritos vinham de todos os lados ao meu redor. Um menino gritava, "Mãe!" Uma jovem mulher suplicava, "Venham rápido!" De repente, ouvi um menino gritar, "Tudo bem, vou aguentar." Acredito que ele era em idade escolar. No escuro, ouvia o ronco de um helicóptero. Não havia nenhuma luz, mas segundo o barulho, ele se encontrava muito perto de nós. Eu acreditava que ele ia nos salvar e comecei a acenar com a mão, mas ele se afastou. Eu gritei desesperadamente, "Não, não partam ao socorro." Não ouvia mais as vozes do menino e da jovem mulher. Sabe-se agora que vários passageiros faleceram de hipotermia esperando os socorros. Normalmente, apenas os investigadores japoneses teriam assumido o dossiê, mas as autoridades aéreas mundiais soam o alarme. Algumas semanas antes, um Boeing 747 da Air India caiu no Oceano Atlântico. 329 pessoas perderam a vida. A esse número se adicionam os 520 mortos do voo 123. O Boeing 747, o maior avião a jato do mundo, é defeituoso? Há um defeito em sua concepção. Cerca de 600 Boeing 747 estão em função em todo o mundo. Um defeito acarretaria graves consequências para a indústria da aviação. Ron Schlide, investigador para o Conselho Nacional de Segurança dos Transportes, o NTSB, participa da investigação. Tememos que o Boeing 747 sofra de um problema de navegabilidade. Devíamos investigar imediatamente e elucidar as circunstâncias desse drama. Ron Schlide participou de várias investigações estrangeiras do Conselho Nacional de Segurança dos Transportes nos anos 70 e 80. Ele conhece bem os problemas inerentes às relações com governos estrangeiros e se dirige a Tóquio, onde encontrará o resto de sua equipe, representantes da Boeing e um engenheiro da Administração Federal de Aviação, a FAA. À minha chegada a Tóquio, a atmosfera estava muito tensa. Os mídia nos perseguiam e a população estava irritada. Nos locais, Schlide constata que os policiais japoneses conduzem a investigação com mão de ferro. Eles vigiam os menores gestos de sua equipe como se tratasse de um local de crime. Os policiais suspeitavam de todo mundo, mesmo os empregados da Japan Airlines e da Boeing.
Eles lhes proibiram o acesso ao local do acidente. Schliedt teve de esperar dias antes que as autoridades japonesas lhe dessem a permissão para visitar os locais. Convenci os japoneses a permitir aos empregados da Boeing visitar os locais, prometendo vigiá-los de perto. As pessoas da Boeing não podiam agir sozinhas. Schliedt constata que os japoneses construíram plataformas de pouso para seus helicópteros a fim de facilitar o acesso ao local do acidente. Destroços juncavam a montanha. Cada peça do avião era irreconhecível. A cena era impressionante. Os helicópteros faziam idas e vindas contínuas. Entre os destroços do Boeing da Japan Airlines, encontram-se monumentos comemorativos erguidos pelos membros das famílias das vítimas que conseguiram abrir caminho até o site do acidente. Flores não param de chover sobre os investigadores. Lembro-me de grandes helicópteros brancos que nos sobrevoavam. Acredito que se tratava de Chinou. As famílias das vítimas se encontravam a bordo. Elas observavam os locais do acidente e lançavam flores. Desde nossa chegada, constatamos que as vítimas tiveram muito tempo para ver a morte chegar. Encontramos várias notas que elas haviam escrito. Minha querida esposa, nossa vida juntos foi maravilhosa. Estou muito orgulhoso do que nossos filhos realizaram. Jamais teria acreditado que nossa refeição de ontem à noite seria a última. Os passageiros sabiam que o aparelho era incontrolável e que provavelmente morreriam. Eles deixaram cartas para seus entes queridos nos compartimentos dos assentos e em seus bolsos. Mas qual era a causa dessa catástrofe? Nem as cartas comoventes, nem os destroços esclarecem as circunstâncias do acidente do voo. Os investigadores devem se basear nos registros da caixa preta. O engenheiro anuncia que a porta R5 estava quebrada. Ele acredita que a porta se desprendeu do avião, colidiu com sua cauda e danificou o estabilizador horizontal que permite ao avião subir e descer, e a empenagem que controla os movimentos laterais. Mas um novo indício vira de cabeça para baixo sua teoria. Os investigadores encontram a porta R5 entre os destroços. Ela nunca caiu. O engenheiro de voo estava errado. Não é uma porta quebrada que causou o acidente do voo 123. Os investigadores devem encontrar outra pista. Pare a potência. Potência. Pare. O voo 123 da Japan Airlines caiu no Monte Takamagahara, matando centenas de pessoas. Os investigadores temem que o Boeing 747 sofra de um problema de navegabilidade. Eles devem determinar a causa do acidente o mais rapidamente possível. Uma fotografia tirada por um amador lhes fornece um primeiro indício. A imagem tem algo de incomum. Os técnicos a analisam com a ajuda de um computador e realçam os elementos borrados. Eles obtêm finalmente uma imagem clara. A deriva que serve para estabilizar o avião desapareceu.
Como a maioria das condutas de fluido hidráulico atravessam a deriva, começa-se finalmente a compreender por que os pilotos perderam a pressão hidráulica e o controle do aparelho. Depois, um destroyer japonês descobre por acaso a deriva do avião na baía ao sul de Tóquio. Ela se encontra no lugar onde o Boeing lançou seu sinal de socorro. Os investigadores estão convencidos de que um problema na seção traseira do aparelho desencadeou os eventos levando ao acidente. Eles recapitulem os fatos. O teto na traseira do avião desabou. Em seguida, o aparelho sofreu uma descompressão explosiva. Consequentemente, a deriva foi destruída. Os pilotos perderam todas as condutas de fluido hidráulico e, portanto, o controle do aparelho. A explosão, a descompressão, a perda da deriva e dos sistemas hidráulicos. Qual fator liga esses 4 elementos? Os investigadores analisam o passado do aparelho e fazem uma descoberta surpreendente. O Boeing esteve envolvido em um acidente 7 anos antes. Durante o pouso, o nariz do aparelho estava muito alto. A cauda assim colidiu com o solo e raspou a pista. Os mecânicos repararam a cauda do aparelho, o que inclui a parede de pressurização traseira. Todos os aviões devem ser pressurizados a fim de diminuir o desconforto dos passageiros. A parede de pressurização se assemelha a um enorme para-choque de metal e se situa na traseira do aparelho. Ela impede o ar pressurizado da cabine de escapar pela cauda do avião. 7 anos antes, a Japan Airlines pediu à Boeing para reparar a parede. Os engenheiros inseriram um novo painel na parede danificada, mas, nos locais do acidente, Schlade descobre destroços que revelam finalmente a causa do acidente. Trata-se de uma peça desse novo painel. O reparo não foi efetuado corretamente. Uma única fileira de rebites sustentava a junta. No entanto, 2 fileiras de rebites são necessárias. Para explicar sua descoberta às autoridades japonesas, Schlade desenha um croquis detalhando como os reparos deveriam ter sido efetuados, assim como o erro cometido. Trata-se de um erro catastrófico. Os rebites absorviam 2 vezes mais energia que previsto. Era apenas uma questão de tempo antes que os rebites cedessem. Os investigadores descobrem que um simples erro humano causou uma catástrofe aérea. Durante o verão de 1985, o voo da Japan Airlines decola do aeroporto Haneda. O Boeing 747 Joliat efetuou 12.318 voos, desde que repararam sua parede traseira. Embora os investigadores tenham afirmado que ela não devia aguentar ainda que por 10.000 voos, o avião eleva-se até uma altitude de 7.300 metros. A densidade do ar no exterior diminui enquanto a cabine é pressurizada para assegurar o conforto dos passageiros. A diferença entre a pressão do ar exterior e interior
testa os rebites da parede de pressurização traseira. Durante um teste, reproduzindo as condições presentes durante o acidente, falhas aparecem ao redor dos rebites até que a parede ceda. Em um instante, o ar pressurizado cria um buraco de 2 a 3 metros quadrados na cabine. O teto desaba sobre os banheiros na traseira do aparelho. Depois, o ar pressurizado rasga a deriva em um nada de tempo. O avião não tem mais nenhuma chance. Os pilotos nunca saberão que a cauda e suas condutas de fluido hidráulico que lhes permitem controlar seu aparelho se encontram agora no fundo da água. Tudo isso faz sentido. Sem a deriva, as empenagens e os flaps. Os pilotos são incapazes de estabilizar o aparelho e de controlá-lo. O aparelho é pego em um movimento chamado oscilação longitudinal. Quando o avião mergulha, ele acelera, o que ocasiona uma sustentação. O aparelho então começa a subir, mas ao desacelerar, ele se inverte e mergulha novamente. O ciclo se repete continuamente. O voo 123 mergulha várias centenas de metros de uma vez. A experiência é aterrorizante. É um milagre que os pilotos tenham podido permanecer no ar por mais de meia hora após terem perdido o controle do aparelho. Mas o avião descreveu círculos até colidir com a montanha. Os pilotos nunca puderam pousar. Eles só podiam esperar um milagre. Infelizmente, seus esforços foram vãos. Para melhor compreender a situação dos pilotos, 4 tripulações tomaram lugar em um simulador de voo e enfrentaram as mesmas condições. Nenhum deles conseguiu pousar. Os pilotos do voo 123 permaneceram no ar por mais de meia hora, cercados de montanhas. Trata-se de um verdadeiro feito. As causas do acidente são claras. Ron Schlade deve anunciar a má notícia a seu colega da Boeing, um dos projetistas do Boeing 747. Se tivéssemos adicionado uma segunda fileira de rebites como previsto, jamais a catástrofe teria ocorrido. Quando lhe explicamos a situação, ele começou a chorar. Esse homem havia concebido o aparelho, mas seus mecânicos cometeram um erro crucial que causou esse acidente. Os policiais japoneses desejam apresentar acusações criminais contra a Boeing, mas os procuradores recusam. A reputação da Boeing está manchada, mas a empresa está mesmo assim aliviada ao aprender que a concepção do Boeing 747 não está em causa. O avião se torna um dos aparelhos civis mais reputados da história da aviação. Mas a Japan Airlines, no entanto inocentada, não está no fim de suas penas. Após ter deixado o Japão, aprendi que um dos diretores de manutenção da Japan Airlines se suicidara. O presidente da Japan Airlines demite-se e os passageiros fogem da empresa. No Japão, o rumor quer que a Japan Airlines seja o verdadeiro culpado e que a Boeing
assumiu a responsabilidade por seu cliente importante. A Japan Airlines se recuperará penosamente dessa catástrofe. O pior acidente da história, envolvendo um único aparelho. Mas vamos aprofundar isso, porque o voo 123 não foi apenas um acidente isolado. Ele aconteceu em um contexto de alta demanda por viagens durante o Obon, um festival budista onde milhões de japoneses viajam para honrar os ancestrais, o que sobrecarregava os aeroportos e as companhias aéreas, levando a voos lotados como esse, com 524 pessoas a bordo, incluindo 509 passageiros e 15 tripulantes. O avião, um Boeing 747 Sterradian 46, registrado como JA 8119, era uma variante de curto alcance projetada especificamente para rotas domésticas japonesas de alta densidade, com capacidade para até 552 passageiros, e havia acumulado mais de 25.000 horas de voo desde sua entrega em 1974. Mas então veio o incidente anterior, em 2 de junho de 1978, quando, operando como voo 115 da JAL na mesma rota, sofreu um tail strike ao pousar em Itami, rachando a parede de pressurização traseira, um componente crítico que separa a cabine pressurizada da cauda não pressurizada. E os reparos da Boeing usaram 2 placas de emenda, em vez de uma placa contínua com 3 fileiras de rebites, reduzindo a resistência à fadiga para cerca de 70%, um erro que passou despercebido nas inspeções subsequentes da JAL, permitindo que o avião voasse por 7 anos com uma bomba relógio embutida. Inscreva-se se gosta do vídeo. E assim, no dia do acidente, o avião havia chegado a Haneda, vindo de Fukuoka, às 17h12, atrasando a decolagem para 18h04 e decolando finalmente às 18h12 da pista 15 litro, 12 minutos atrasado, carregando uma mistura de famílias, executivos e até celebridades, como o cantor Kyu Sakamoto, famoso por sukiyaki, e o banqueiro Akihisa Yukawa, pai da violinista Diana Yukawa, que nasceu após o desastre. Mas então, 12 minutos após a decolagem, sobre a baía de Sagami, perto de Higashizu, em Shizuoka, a descompressão explosiva ocorre às 18h24, destruindo os lavatórios traseiros, danificando a fuselagem, arrancando o estabilizador vertical e cortando todas as 4 linhas hidráulicas, levando à perda total de controle, enquanto os pilotos ativam o transponder para o código de emergência 7700 e contactam o centro de controle de área de Tóquio, pedindo retorno a Haneda e descida para Oshima. O aparelho entra em uma curva à direita de 40 graus, não respondendo aos controles,
com a pressão hidráulica caindo, o piloto automático desligando e os pilotos notando a incontrolabilidade, repetindo perguntas sobre a perda hidráulica em meio à confusão crescente causada pela hipóxia iminente. De 18h27 a 18h34, sobre a península de Izu, o avião vira para noroeste, mas permanece a oeste de Haneda, com os pilotos relatando altitude de 24.000 pés, mas incapaz de descer como instruído, enquanto os dados de voo mostram oscilações incontroláveis, conhecidas como fugoide e Dutch roll, movimentos cíclicos de subida e descida combinados com rolamentos laterais, agravados pela perda do estabilizador vertical que normalmente amortece tais instabilidades. Mas então, a hipóxia começa a afetar a tripulação, com vozes claras no gravador de voz da cabine, mas respostas repetitivas e confusas, recusando o desvio para Nagoya, preferindo Haneda, cuja pista longa era ideal para emergências, mas inalcançável sem controles. Os passageiros, sentindo a turbulência violenta, começam a escrever notas de despedida, como um pai expressando orgulho pelos filhos, ou uma esposa lamentando o último jantar juntos, enquanto as máscaras de oxigênio caem, mas muitos lutam para respirar no ar rarefeito a alta altitude. De 18h34 a 18h48, os pilotos recuperam controle limitado via empuxo diferencial dos motores, amortecendo os ciclos Pogoide e estabilizando a altitude entre 20.000 e 25.000 pés por 18 minutos. Uma façanha impressionante, considerando que simuladores posteriores mostraram que nenhuma das 4 tripulações testadas conseguiu manter o voo por tanto tempo sob condições semelhantes. Mas então, eles abaixam o trem de pouso emergencialmente, usando o sistema elétrico autônomo que funciona com os motores girando, reduzindo o Dutch roll, mas piorando o controle direcional devido ao arrasto adicional, levando a uma curva de 420 graus à direita sobre Otsuki, descendo para 13.500 pés, com o capitão Takahama dizendo às 18h46 e 33 segundos: "Isso pode ser desesperador. O avião vira à esquerda para as montanhas apesar dos esforços", ilustrando a luta heróica da tripulação, que incluía o capitão Masami Takahama, com 12.424 horas de voo. O primeiro oficial Yutaka Sasaki, com 3.963 horas em treinamento para capitão, e o engenheiro Hiroshi Fukuda, com 9.831 horas, todos postumamente premiados com o Polaris Award em 1987 pela Federação Internacional de Associações de Pilotos de Linha Aérea por seu heroísmo.
de 18 horas e 48 a 18 horas e 55 minutos, descendo abaixo de 7.000 pés, os pilotos ordenam potência máxima várias vezes, causando estóis e subidas instáveis, estendendo os flaps eletricamente para 5 e depois 20 unidades. Mas o desequilíbrio dos flaps e o empuxo assimétrico fazem o ângulo de inclinação exceder 60 graus, depois 80, com avisos de proximidade do solo soando, culminando no impacto às 18 horas e 56 minutos, quando a asa direita clipa uma crista a 1.610 metros de elevação, perto do Monte Takamagahara, arrancando a terça parte externa da asa e 2 motores, que se dispersam por 500 a 700 metros, seguido de uma virada, colisão com outra crista e explosão, com sismômetros registrando impactos de 18 horas e 56 minutos e 27 segundos a 32 segundos, estimando o crash às 18 horas e 56 minutos e 30 segundos, 32 minutos após a descompressão. Mas então surge a controvérsia no resgate. A Força Aérea do Zewa em Yokota monitorou o distress, preparou uma busca com C-130, que avistou o local 20 minutos após o impacto e radioou a localização. Mas a operação foi abortada por autoridades japonesas, citando jurisdição, enquanto helicópteros da JSDF